Tite já falou que esse é o final do ciclo. Terminando a Copa, ele deixará a seleção brasileira. A pergunta que fica é: quem é o treinador capacitado, o cara para ser o treinador do Brasil depois da Copa? Depois do Hexa. Depois do Hexa. Porque o Guardiola já parece que já foi sondado, mas não tem grana pra... E nem queremos pagar, também. né? Aqui a Brasil Paralelo defende treinador brasileiro. Cara, fala por si. Eu sou a favor. Eu também. Eu não me Jorge importo Jesus. Não me importo se fosse o Guardiola, mas eu queria saber a opinião do Dr. Marco Aurélio. Olha, tem uma coisa importante, tem que ter um preâmbulo para eu poder responder. Qualquer bom treinador que tenha conquistas pode servir à seleção brasileira. Por quê? Porque é preciso conhecer a estrutura da seleção brasileira. A base, os campeonatos sub-20, conhecer as entranhas da CBF, que é um lugar político onde você tem que se impor, você não pode ceder muito espaço, embora muitas vezes tenha que, obviamente, politicamente, contornar pequenos problemas. Então, tem que ser uma pessoa que também tem uma vocação, uma habilidade política. O Tite, ele não tem tanta habilidade política, mas ele tem uma honestidade profissional, um caráter tão grande que ele é profundamente respeitado. O Tite é como o Muricy, por exemplo, é inquestionável, né? Como foi o Filipão, inquestionável. Então, é preciso ter alguém que seja inquestionável, não basta ser só um treinador. E outra coisa, esses treinadores que são sempre lembrados, Guardiola e tal, claro que a gente tem uma admiração profunda por eles, nunca treinaram seleções. Isso é verdade. É diferente. Treinar clube é o dia a dia. Você aprimora muito o futebol do seu clube com grandes contratações. O Guardiola vai lá, o cara faz o cheque, traz quem ele quer. Esse tá o dia inteiro, né? Todo dia, treina todo dia. Vai lá, faz o cheque, traz quem ele quer. E o Manchester City, o Bayern de Munique, o Paris Saint-Germain. E o que precisa ter? Precisa ter continuidade do trabalho. Se tiver continuidade, como o Tite está tendo uma segunda oportunidade, são já não sei quantos anos de CBF, acho que mais de 6, ele consegue produzir alguma coisa. Mas é preciso saber trabalhar sem ter o jogador todo dia. Esse é outro desafio, outro grande desafio. Como é que você faz trabalhando no escritório, olhando os jogos, viajando, conversando? É muito mais um trabalho de pesquisa e observação do que de treinamento. Porque tem pouco tempo para treinar, a não ser eliminatórias e tal, você tem um convívio maior. Então, o sujeito tem que ter o conhecimento, a experiência de trabalhar sem o jogador. Coisa que os grandes clubes o dia inteiro, está o Guardiola lá, está o Jorge Jesus lá, tal quem você quiser, está o Abel no Palmeiras no dia a dia. Será que ele consegue fazer a mesma coisa sem os jogadores com ele? Sem o contato diário? Sem fazer treinos sobre treinos? Então, essa é a grande dificuldade. Eu acho que tem que ser um treinador brasileiro, seria melhor para o Brasil. Nós estamos sempre querendo nos impor com a qualidade do nosso futebol, o estilo do nosso futebol. Eu não gostaria, eu acho que do mesmo jeito que o brasileiro vai para fora, os estrangeiros têm direito de vir para cá. Mas daria um nome, doutor? Daria um nome? Você arriscaria? Existe esse nome incontestável, né? Infelizmente, a geração dos 40, 50 anos não se firmou muito, né? O Dorival é um cara bacana, mas falta talvez para ele um pouco mais de peso de conquista. Agora o Flamengo teve. É um sujeito que tem assim, uma linha, um perfil de educação muito linear, um cara sério. Então é uma pessoa boa. Então o Dorival, pelo que fez agora no Flamengo, tal, porque até outro dia estava no Fortaleza, né? Doutor Marco, então, deixa o Dorival quietinho lá, depois vai arrumar problema pro meu Flamengo. E o Renato Gaúcho, doutor? Não, até só... O Renato é uma grande figura do futebol, uma grande figura do futebol, que faz bons trabalhos, de repente o trabalho escasseia, depois ele volta às antigas. Eu acho que é um treinador assim, de estilo boleiro, né? E hoje o futebol está precisando de gente muito, muito aplicada, o dia todo ali. O estudo tem que ser constante. Você veja a seleção hoje, né? Marcação. Por exemplo, nós não temos laterais maravilhosos. Os dois laterais são pragmáticos, são trabalhadores. O que o Tite treinou? Treinou uma linha ofensiva lá na frente, Vinícius Júnior de um lado, Rafinha do outro, Paquetá de um lado, Casemiro do outro, e os laterais não passam. Por que eles não passam? Tem o Roberto Carlos, não tem o Cafu, então nós não temos esses jogadores. São o quê? São ótimos marcadores,
e passam, fazem Então, Léo, evolução Já deu a ganho. Não. Já deu o gancho aqui. com sobriedade. Eles vão lá, ó, meu amigo, minha nota é 6, 6,5, não vou conseguir ser 8. Aquele aluno que passa, mas não é brilhante. E não vou me meter a fazer o que eu não sei. Então, como ele tem esses laterais, ele inventou de fazer 2 baita pontas agudos lá, Vinícius Júnior, ou Rodrigo e Antony. Por quê? Porque ele é conservador na linha de 4. Ele tem que ter lateral normal. Se tivesse o Júnior, o capacete antigo, tivesse o Leandro, ele não ia jogar desse jeito. Ai, Então você tem que escalar o que você tem na mão, né? E essa é o grande trabalho. Ó, tem limitações aqui, então eu vou ter que ter uma linha ofensiva que faça a retomada de bola, vou poupar os meus laterais porque eles não sobem bem. Então veja, o treinador tem que ter esse tipo de análise, percepção, escolher dentro do modelo de jogo dele, porém sem confrontar a qualidade. Ah, vou inventar um volante. Não adianta, o futebol é pragmático. E o Tite tem sido pragmático e criativo ao mesmo tempo. Então, o treinador da seleção tem que ter muita sabedoria. Por isso é difícil falar em alguém nesse momento no Brasil. Eu pensaria muito para responder sem ser injusto com ninguém. O Mano é um treinador experiente, que está indo bem com o Inter agora, tem aquele jeitão dele e tal, mas você tem que ter casca para ser treinador de seleção. Tem que ter casca.